Vamos falar agora com Cláudia Brandão, que traz para nós uma entrevista com o economista Ricardo Aládio. As explicações sobre os caminhos da economia. Papo sério. O novo coronavírus, que vem se disseminando pelo mundo a partir da China, começa a trazer reflexos também na economia e de forma planetária. Como a China é a segunda maior economia do mundo, qualquer sobressalto que acontece lá acaba respingando em outros países. Os analistas já preveem uma queda nas bolsas de valores inimaginável. E como a China é o nosso maior parceiro comercial, vamos tentar entender quais os impactos dos problemas causados pelo coronavírus na saúde financeira aqui do Brasil. Para isso, eu converso com o professor de Economia da Universidade Federal do Piauí, Ricardo Aládio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cláudia. Bom, isso demora a chegar aqui no Brasil? Os reflexos do que estão acontecendo em termos de saúde na China demoram para chegar na economia brasileira? Na verdade, já chegaram, né? Na verdade, nós já vimos uma grande desconfiança do mercado ontem em relação ao futuro da economia mundial, o futuro da economia chinesa principalmente, e o futuro das relações econômicas entre o Brasil e a China. Como você bem falou, é o nosso maior parceiro comercial, é o nosso maior importador, é o país que mais importa produtos brasileiros no mundo e também é o país que mais exporta produtos para o Brasil. Então está se prevendo uma grande queda na atividade chinesa, a China já vinha caindo o crescimento, vai cair mais ainda, e isso então terá um impacto profundo, eu penso, grande, nas exportações brasileiras para aquele país. Bom, mas aí não abriria oportunidade para a exportação maior de alimentos, por exemplo, já que eles estão sem conseguir produzir isso? Olha, eles estão um problema grave, que não é o primeiro problema que eles estão enfrentando. Eles estão enfrentando a tal da gripe suína, né? Levou um abate de metade do rebanho suíno da China, o que mostra que eles têm graves problemas ambientais, né? E o Brasil rapidamente adaptou as suas exportações na área de carne para a China. Tem sido no último ano, de 6 meses para cá, o Brasil está exportando muito mais carne, muito mais proteína para a China do que estava exportando antes. Se esperar que isso continue, né? Mas também não sabemos também como o tamanho que essas exportações serão afetadas. Ontem inclusive, a JBS fez um novo acordo com a China, aumentando em 3 bilhões as exportações para a China. Então, esse aspecto, eu acho que do ponto de vista da agricultura, não está claro que vai haver uma grande queda aqui no Brasil. O problema maior, me parece, aqueles setores da economia brasileira mais voltados, digamos assim, para a área da construção, para a área da área da indústria chinesa, que é basicamente as commodities minerais e coisas do gênero. E essas já sofreram ontem um forte impacto. As análises apontam que de 20 de janeiro até agora, as bolsas de valores em todo o mundo tiveram uma queda de US$ 1,5 trilhão de dólares. Até onde isso pode se estender, professor? Não sabemos, né? É muito complicado. Eu estou muito preocupado, Cláudia, porque estão dizendo, as autoridades sanitárias mundiais, a OMS, está falando que o pico desse surto deve ocorrer lá para abril, maio, então a perspectiva de 3, 4 meses, né, de problemas gravíssimos, né, e ninguém sabe também, estão dizendo também que há um potencial grande da exportação dessa doença para o mundo inteiro. Então, ela tem uma capacidade de propagação maior do que a própria SARS, que foi outro problema enfrentado pela China. Embora a letalidade seja menor, a capacidade de propagação é maior. Mas aí, professor, eu insisto nessa pergunta. Quando há uma incerteza de mercado, os investidores tendem a procurar ativos mais seguros, como o dólar e o ouro, por exemplo. Nesse sentido, as bolsas caem e o dólar tende a subir ainda mais? É duplamente perigoso para o Brasil, né? Porque nós já temos, o nosso dólar está caro, né? Qual é o problema do dólar muito caro no Brasil? O problema das importações. Nós temos uma indústria extremamente dependente dos insumos que são importados, né? A nossa agricultura, talvez a agricultura mais produtiva do mundo, tudo que você pensar, né? De semente, defensivo, né? Tudo isso depende de produtos que são marcados em dólar. Então, pode acontecer
nós temos que pensar que nós estamos em pleno momento de produção agrícola no Brasil, né? Nós podemos pensar que isso vai impactar nos custos da produção de alimentos no Brasil imediatamente, eu diria, na verdade. Essas coisas estão acontecendo agora, por exemplo, o Piauí começou a plantar agora que as chuvas chegaram, na verdade. Então pode haver um impacto imediato, eu diria, não só porque o dólar está subindo, como também uma perspectiva de queda das exportações. Então eu acho que o impacto já existe, digamos assim, e se permanecer o surto se expandir mais ainda, quanto mais se expandir, mais nós vamos ver essa fuga, né? A fuga para o dólar, que são ativos mais, né, confiáveis dentro da conjuntura mundial. Wuhan, que foi a cidade onde tudo começou, é uma cidade polo industrial, considerada Detroit chinesa. Quando eles param de produzir, isso pode comprometer o emprego das montadoras aqui no Brasil também? Eu não vejo imediatamente isso, né? Na verdade, realmente você falou, lá está a Toyota, lá está a Honda, lá está a Peugeot, lá está a indústria chinesa também de automóveis. Quer dizer, o que se pode prever, não se sabe. Eu penso que é enorme, o que eu fico mais preocupado é o enorme impacto nisso, porque é uma região não só do tamanho do estado de São Paulo e com a força econômica que o estado de São Paulo tem, digamos, para o Brasil. Então você imagina você cercar algo do tamanho, não só em termos de população, como também em termos de produção econômica, do tamanho do estado de São Paulo. Tudo tá parado, o consumo disso, a queda nas viagens como um todo, em toda a China, né? Isso vai ter um impacto imenso na economia chinesa. E como a economia chinesa é o carro-chefe da economia mundial, né? Hoje o mundo cresce. Os Estados Unidos não é mais o carro-chefe do ponto de vista, né, do movimento do mercado mundial. Então, a gente só pode prever enormes, gigantescos impactos, que só saberemos, digamos assim, né, ainda não podemos prever completamente o desenrolar disso tudo. Rezemos para que não se torne epidemia mundial, porque aí o impacto vai ser multiplicado por 10, eu acho. Rezemos para que esse impacto não seja tão grande. Mas eu acho que o crescimento chinês vai ser bastante, mas muito abalado com todas essas graves consequências para a economia brasileira. E a economia brasileira, que estava começando agora a retomar o seu crescimento depois da sua pior crise de recessão, o que pode esperar para 2020? Isso pode comprometer as nossas expectativas de crescimento? Não sei, Cláudio, é difícil dizer isso. A princípio eu não vejo. Eu vejo o problema se a epidemia chegar ao Brasil, ou se a epidemia chegar à Europa, ou se chegar aos Estados Unidos. Isso nós não sabemos. A princípio, nós não estamos crescendo nesse momento devido a um grande aumento das exportações. Nós não estamos passando por um surto, um boom das commodities, como passamos, digamos, durante o começo dos anos 2000. O Brasil não está passando por isso. O Brasil é um grande, hoje, voltamos a atrair capital internacional. Ano passado fomos o 4º país que mais atraiu capital no mundo, né? Não vejo, a princípio, também nesse momento da crise, não vejo que isso vai se deter. E é claro, nós sabemos hoje que a equipe do ministro Paulo Guedes está trabalhando, né, no sinal de aumentar o investimento das empresas privadas, né? O governo também não acredita, digamos assim, esse governo que está aí, não acredita no crescimento via o gasto público, que na verdade o país não tem condição de aumentar o gasto público, né? Nós continuamos no déficit, não é isso? Então a aposta do governo é no aumento da economia, no aumento do crescimento econômico pela empresa privada, e eu não vejo, mesmo com essa aqui, eu não vejo a empresa privada tão castigada assim no Brasil devido a essa crise, não vejo. As exportações vão cair, setores específicos, digamos assim, isso que eu falei, né, voltados para a indústria chinesa, mas a princípio acho que não, né? Podemos ter problemas que eu já falei, do dólar, né? O aumento do dólar, isso é perigoso, traz muita preocupação. E os impactos que isso pode ter no Brasil também, se isso chegar no Brasil, né? Aí estamos diante de outro cenário para ser discutido no futuro. Vamos torcer então para que a nossa saúde financeira não seja comprometida por conta desse surto do coronavírus. Muito obrigada ao professor Ricardo Alage pela sua participação com a gente no nosso Papo Sério. Isso. Muito bem.